Amém, família. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra hoje aqui um pouco a respeito do Espírito Santo, né? Deus tem falado comigo recentemente e certamente Ele quer e vai falar também com você, em nome de Jesus, tá bom? Eu fico pensando às vezes como nós somos arrogantes, prepotentes, né? Soberbos, como a gente acha que a gente é às vezes melhor do que o outro. E ou até mesmo, ainda que a gente não seja arrogante, mas a gente se acha muitas vezes muito forte, muito cheio da razão, com toda a certeza do mundo. O mundo inteiro está errado e somente eu que estou certo. E aí, analisando, lendo a Bíblia, analisando as Escrituras, eu percebo um homem que tinha uma personalidade forte, né? Se posicionava muito bem. Na cabeça dele, eu acredito que ele se achava certo, provavelmente ele se achava certo, mas que na verdade, ao longo do tempo, ele descobriu a verdade. E ele descobriu a verdade em Jesus. Então eu queria começar aqui lendo um pouco a respeito dele, só para a gente ver um pouquinho do perfil dessa pessoa, né? Que ele mesmo, no fundo, eu acredito que ele mesmo não se conhecia. Ele passou a se conhecer a partir de Jesus. Então tá lá no livro de João, no capítulo 13, a partir do versículo 36. Eu estou falando aqui de Pedro. E o versículo começa assim: Simão Pedro perguntou a Jesus: Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Às vezes a gente mesmo não se conhece, né? A gente acha que é forte, eu vou fazer e vou acontecer. E aí a gente sabe o resultado final desse texto aqui, né? Pedro realmente ele acaba não conseguindo sustentar a sua palavra, pelo menos não nesse primeiro momento, né? E por mais que muitas vezes a gente se ache forte, a gente precisa entender que nós só seremos fortes se o formos em Jesus. E aí eu fico pensando assim também, né? Qual que é a relevância do Espírito Santo em tudo isso? Eu queria dar uma lida com vocês aqui em João, capítulo 16, versículo 7. Que aí a gente já quero fazer um link aqui com outro assunto. Jesus, ele diz o seguinte: Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E aí eu percebo, normalmente, o que a gente faz com a melhor coisa, né? Quando você tem vários assuntos para tratar, o melhor assunto ou o assunto mais importante de uma reunião, normalmente ele fica para o final. O melhor você deixa para o final. Um filme, você assiste o filme durante um longo período, até que o desfecho, o resultado daquilo, de toda aquela 1h20 ali, vai ficar entre os últimos 15 a 20 minutos do filme. Por quê?
porque há uma tendência natural de que o melhor fique por último. Se a gente partir desse princípio, esse é um pensamento que paira no meu coração, tá, meus irmãos? Se a gente partir desse princípio, a gente vê aqui claramente Jesus dizendo que é melhor para vocês que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus começou o ministério dele depois que ele recebeu o Espírito Santo durante o seu batismo. E aí iniciou o projeto de Jesus, né? Obviamente ele já era ele já era cheio da presença de Deus na vida dele e já discutia também com os grandes homens, os grandes entendedores, mas a obra dele começou a partir de que ele recebeu o Espírito Santo. Então daí eu fico vendo assim, poxa, como é importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Primeiro, né? Eu já ouvi uma pessoa falar, achei relevante a análise dela. Ela falou assim: por que Jesus antigamente falava para os seus discípulos, assim, para as pessoas, não contem esse milagre que você viu? Por quê? Porque aquelas pessoas ali não estavam em condições de contar o milagre que elas viram. Por quê? Porque ainda elas não poderiam ser testemunhas, ainda naquele momento ali. Às vezes eu penso que, sempre pensei muito nisso, né? Que era muito fácil para os discípulos naquela época crerem em Jesus. Eu pensava assim, poxa, mas eles viram a Jesus, eles andaram com Jesus, eles estavam do ladinho de Jesus, né? Mas eu queria dizer para você que hoje nós estamos numa condição ainda melhor do que os discípulos. Que isso, João? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Então eu queria ler com você, ainda no livro de João, no capítulo 14, no versículo 17. Vou ler a partir do 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo, meus queridos, ele fica com a gente, ele habita conosco a partir do momento em que você nasce, se você se permitir. O desejo dele é morar no seu coração, é viver com você. Naquela época, os discípulos caminhavam com Jesus, mas nem em todo momento estava próximo, né? Cada um tinha suas particularidades também durante o dia. No entanto, o Espírito Santo ele pode te acompanhar a todo momento, 24 horas por dia. 60 anos, enquanto você viver, 90 anos, ele pode te acompanhar. Queria ler também com vocês agora em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, no versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha só que curioso, os discípulos caminhando há tanto tempo com Jesus e ainda pensando em coisas terrenas.
Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder. Poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que os discípulos, por que Jesus pediu para que eles não fossem ainda para Jerusalém? Por quê? Porque Jesus pediu que isso só fosse feito depois que eles recebessem o Espírito Santo, que o Espírito Santo viesse até eles. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque para você ser uma testemunha de Jesus, você precisa primeiro receber poder. Entenda que Jesus aqui, ele diz o seguinte: recebereis poder quando o Espírito Santo descer. Obviamente Jesus está falando do Espírito Santo, mas ele está sendo ainda mais específico. Ele está falando do poder do Espírito Santo. O que Jesus quer entregar na mão dos discípulos neste último momento em que eles estão juntos é poder. Ele faz isso através do Espírito Santo. Mas ele quer o poder do Espírito Santo para a vida dos discípulos. E ele diz assim, que depois disso, aí sim, vocês serão minhas testemunhas, tanto na própria Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até a nossa época hoje. Para você ser uma testemunha de Jesus, você precisa clamar por poder. Para você receber poder, você precisa clamar ao Espírito Santo. E aí a gente pode perceber que depois que os discípulos receberam o Espírito Santo, coisas extraordinárias começaram a acontecer a partir de suas vidas. Teve demônio sendo expulso, paralítico sendo curado, um posicionamento. Aí eu quero voltar agora a Pedro. Como a vida de Pedro muda depois que ele passa a receber o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele deixa de ser um falador apenas, que simplesmente fala, vou te seguir, Jesus, pode contar comigo, e que depois corre. E aí ele passa a ser, quando ele recebe poder, ele passa a ser uma testemunha de Jesus. E aí a gente vai ler agora Atos, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler só alguns trechos aqui. Então Pedro se levantou, junto com os 12, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Então ele se posicionou diante de toda a multidão, assumindo a ousadia do Espírito Santo, e ele começou a pregar, e a pregar, e a pregar. E aí, lá no versículo 37, onde a gente já tem o resumo, o resultado dessa pregação, está escrito assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Ficaram comovidos, eles ficaram comovidos depois que os discípulos começaram a pregar com o poder que vem do Espírito Santo. Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E qual a consequência disso? E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Entenda que a partir daí agora é um ciclo. Jesus derramou o Espírito Santo. Esses discípulos discipularam pessoas através do Espírito Santo. As pessoas recebiam o Espírito Santo, que por sua vez pregavam com ousadia e falavam no Espírito Santo. Por quê? Porque para você ser uma testemunha de Jesus, você precisa ter poder. Para você ter poder, você precisa ter o Espírito Santo.
Um outro exemplo aqui que eu gosto muito de como o Espírito Santo passou a usar a vida dos discípulos é quando está lá no capítulo 3 de Atos, no versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Pegando a mão direita do homem, ajudou e levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui, meus irmãos, já é a manifestação do poder de Deus de uma forma física e uma forma muito sobrenatural. E aí eu quero mostrar para vocês agora que Pedro ele deixou de ser simplesmente alguém que falava e não fazia, não tinha coragem realmente de se posicionar diante de uma situação crítica, diante de situações difíceis. A partir do momento em que ele tem o Espírito Santo na sua vida, a gente sabe até a forma como ele morreu. Pedro morreu, segundo relatos, ele morreu crucificado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de ser morto assim como o mestre, como o nosso mestre, o Senhor Jesus. E para a gente finalizar, eu queria ler um outro texto para vocês aqui e dizer o seguinte: o Espírito Santo ele se manifesta de muitas formas. O Espírito Santo, essas manifestações que nós citamos aqui, Deus é Deus, ele é o mesmo Deus, o Espírito Santo também é o mesmo e ele também age do jeito que ele quer, desse jeito aqui, de outros também. E isso realmente varia de situação para situação, da sua própria experiência com Deus. Mas fato é que toda árvore precisa dar frutos. Não faz sentido uma árvore que não dá fruto, ela vai ser a última da sua espécie. Se não tiver condições da gente multiplicar, realmente ela vai ser a última da espécie. Então nós precisamos gerar frutos. E aí eu queria ler um pouquinho lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que são esses frutos, o que nós chamamos de frutos do Espírito Santo, que o Senhor, Ele quer derramar sobre todos nós. Ele quer derramar sobre você. E aí eu quero que você faça uma análise a partir desse último texto, se você é alguém que tem o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu percebo que todos esses atributos aqui, todos esses frutos aqui, são frutos muito bons. Eu tenho o prazer de ficar próximo de pessoas que manifestam esses frutos do Espírito Santo. As pessoas têm o prazer de ficar do seu lado? As pessoas têm o prazer de ficar com você, um prazer legítimo de ficar com você? Para isso você precisa de poder. Você precisa de poder. Para receber poder, você precisa do Espírito Santo. Como saber se você tem o Espírito Santo? Através dos frutos que se manifestam na sua vida. Você ganha almas para Jesus? 2019, você ganhou alguém para Jesus? 2020, até aqui, você ganhou alguém para Jesus? Você tem se preocupado em ganhar alguém para Jesus? Essa também é uma forma, talvez a maior forma de manifestação do Espírito Santo. É você não ser um egoísta ao ponto de achar que estou salvo, estou bem, minha família, meus filhos, até os meus filhos já estão bem. E por isso mesmo, esse é o maior pecado do ser humano. É ser salvo e não trabalhar para salvar outras pessoas. Você tem o Espírito Santo? Eu queria convidar você a refletir nesse assunto hoje.
Se você era como Paulo, como Pedro, na verdade, que falava muito e fazia pouco, em nome de Jesus, receba o poder no Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre a sua vida, que a sua vida mude, que os seus pensamentos mudem, que as suas atitudes mudem, que as pessoas vejam Jesus, Cristo, através da sua vida, de forma que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e dizer assim: glória a Deus, eu recebi o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa família, em nome de Jesus.